E para nossa experiência audiovisual de hoje, nós temos ele, aquele personagem emblemático do século XX, o demônio... Não, demônio não, peraí. Lúcifer, também não conectou. Lorde das Trevas, não. Produção, ajuda aí. Adolf Hitler. Isso, Hitler. Como é que tu sabia, pai, disso? Por causa da sua homenagem ao filme O Menino do Pijama Listrado. Peguei a referência. E como nossa produção aí realmente acertou, é ele mesmo, Adolf Hitler. Aquele austríaco, baixinho, bigodinho e cabelinho partido, ele mesmo. Hitler está totalmente associado à ascensão do nazismo e não tem como separar as duas coisas. E para você aprender sobre esse tema vai ter que ficar até o final do vídeo. Você não vai perder nada com isso. Eu sou o professor Leonardo Oliveira e esse é o The Humanoid. Produção, solta a vinheta. O início dessa história se dá com o término da Primeira Guerra Mundial, de forma humilhante para a Alemanha. Em 11 de novembro de 1918 foi assinado o armistício entre a Alemanha e os aliados que encerrava o grande conflito após 4 anos de matança. Esse armistício foi feito em um vagão de trem no bosque de Compiègne, cerca ali de 90 quilômetros a noroeste de Paris. Em 28 de junho de 1919, no famoso Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, ambos os lados assinariam oficialmente o acordo de paz. E após inúmeros conflitos entre 1914 e 1918, destruições de cidades inteiras pela Europa, morte de soldados e civis, as nações vencedoras da guerra, que formavam a famosa Tríplice Entente, não pegaram leve com a Alemanha no famoso Tratado de Versalhes. Entre os artigos que estavam no tratado, nós podemos destacar: artigo 45, determinava que a Alemanha deveria ceder o território do Sarre, rico em minas de carvão, por um prazo de 15 anos à França. Artigo 51, estabelecia que a Alsácia e a Lorena voltariam à posse dos franceses. Artigo 119, determinava que todas as colônias alemãs passariam às mãos dos aliados. Artigo 160 estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter. No geral, só 100 mil soldados e, olhe lá, voluntários. Artigo 168. Qualquer fabricação de armamentos deveria ter a aprovação dos aliados. Artigo 198 determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha militar. Artigo 231, um dos mais humilhantes, estabelecia o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos dos aliados. Fora as indenizações que a Alemanha teria de pagar por conta dos prejuízos da guerra, ainda tinha o fato dela ser a única responsável pela guerra. As imposições do tratado acabaram sendo tão duras que, somadas à grave crise política, social e econômica que assolaram a Alemanha pós-1918, acabaram culminando para a destruição do antigo Império Alemão, abrindo caminho para uma nova forma política, a famosa República de Weimar. E depois de uma série de motins de marinheiros e soldados alemães, o Kaiser Guilherme II perdeu o apoio de seus militares e do povo alemão e foi forçado a abdicar em 9 de novembro de 1918. Com essa nova fórmula política, a República de Weimar vigorou de 1919 até 1933, o período após a Primeira Guerra Mundial até a ascensão da Alemanha nazista. A República de Weimar vigorava mediante uma Constituição, e a Constituição de Weimar incluía os seguintes destaques. O governo alemão é composto por um presidente e um chanceler, assim como um parlamento, conhecido como Reichstag. Os representantes do povo devem ser eleitos igualmente a cada 4 anos por todos os homens e mulheres com mais de 20 anos. O mandato presidencial é de 7 anos, todas as ordens do presidente devem ser endossadas pelo chanceler e por um ministro do Reich. O artigo 48 permite ao presidente suspender os direitos civis e operar de forma independente em estado de emergência. Se você perceber o artigo 48, ele viabiliza na Alemanha a formação de uma ditadura. Porque se você perceber, o que está escrito é que o chefe de Estado
É claro que, assessorado pelo chanceler, ele pode decretar, em caso de emergência, a suspensão dos direitos individuais, ou seja, decretar uma ditadura na Alemanha nesse período é legal e previsto em lei. Futuramente o Hitler ele vai olhar para esse artigo e vai querer, é claro, exercer o seu poder de chanceler. E é nesse cenário todo que surge ele, Adolf Hitler, um cabo austríaco do exército alemão que lutou durante a Primeira Guerra Mundial e que capitalizou toda a raiva e o ressentimento sentido por muitos alemães após a guerra. E quando entrou na política em 1919, ingressou no pequeno Partido dos Trabalhadores Alemães e rapidamente se tornou líder do partido. Em fevereiro de 1920, Hitler havia lhe dado um novo nome, Partido do Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente nazista, pois só eram usadas as iniciais do nome do partido em alemão, formando a palavra nazi. Originalmente elaborada em 1920, a plataforma do Partido Nazista reflete uma pedra angular de sua ideologia, a crença na ciência racial e a superioridade da chamada raça ariana. Para os nazistas, o chamado sangue alemão determinava se alguém era considerado cidadão ou não. Os nazistas acreditavam que a cidadania não deveria apenas conferir a uma pessoa certos direitos, como votar, concorrer a um cargo público ou possuir um jornal ou qualquer outro estabelecimento comercial. Também veio como a garantia de um emprego, comida e terra para morar. Aquele sem sangue alemão não poderia ser considerado cidadão, portanto, deveriam ser privados desses direitos e benefícios. E alimentados pela agitação do pós-guerra e pela liderança carismática do Hitler, milhares se alinharam a esse discurso de ódio jogado ali pelos nazistas no início dos anos de 1920. E uma tentativa de capitalizar o caos causado pela hiperinflação descontrolada, o Hitler acabou tentando dar um golpe de Estado, conhecido como Putsch de Munique, para derrubar o governo do Estado alemão na Baviera, em 23 de novembro de 1923. Só que deu ruim, a tentativa acabou falhando e resultou em várias mortes. Hitler e vários de seus seguidores acabaram sendo presos, mas ao invés de diminuir sua popularidade, o subsequente julgamento de Hitler por traição e prisão fizeram dele uma figura nacional. No dia do seu julgamento, só para vocês terem uma ideia, um juiz muito simpático à mensagem nacionalista exagerada dos nazistas permitiu que o Hitler e seus seguidores mostrassem desprezo aberto pela República de Weimar, onde eles se referiram como um governo de judeus. Hitler e seus seguidores foram considerados culpados, embora devessem ter sido deportados porque não eram cidadãos alemães. Embora austríaco, o juiz acabou dispensando a lei e lhes deu pena mínima, apenas 5 anos de prisão. Hitler cumpriu só 9 meses e o resto de seu mandato acabou sendo suspenso. E foi durante a sua estadia na prisão que tudo mudou. Toda a roupagem do partido nazista foi refeita por conta das mordomias do Hitler na prisão. Durante o seu tempo na cadeia, Hitler escreveu seu livro Minha Luta, em alemão Mein Kampf. No livro, publicado em 1925, ele afirmava que o conflito entre as raças era o catalisador da história, por acreditar que a raça ariana era superior a todas as outras raças. Ele insistia que a Alemanha ariana tinha o direito de incorporar toda a Europa Oriental e formar um novo império que lhe proporcionaria o famoso Lebensraum, ou espaço vital. Esse novo império também representaria uma vitória sobre os comunistas, que controlavam grande parte do território que o Hitler buscava. Hitler, como muitos alemães conservadores, considerava que tanto os comunistas como os judeus eram inimigos do povo alemão. Ele ligou os comunistas aos judeus usando a frase bolchevismo judaico e alegando que os judeus estavam por trás de todos os ensinamentos do Partido Comunista. Os judeus, de acordo com Hitler, estavam por toda parte, controlavam tudo
e agiam de forma tão secreta e tortuosa que poucos podiam detectar a sua influência. Essa foi o tipo de situação paranoica que o Hitler criou e acabou caindo como uma luva na crise que a Alemanha estava passando no período. E em 1925, Hitler agora está fora da prisão e mais uma vez no controle do partido nazista. A tentativa de golpe lhe ensinou uma lição muito importante. Nunca mais ele ia tentar um levante armado. Ao invés disso, os nazistas usariam os direitos garantidos pela Constituição de Weimar: liberdade de imprensa, direito de reunião e liberdade de expressão para obter o controle da Alemanha. Lembrem de uma coisa muito importante. Hitler entendia que nesse momento não seria interessante tomar o poder através de um levante armado. Benito Mussolini na Itália, o líder fascista, tomou o poder de maneira legal, permitida por lei. É a famosa Marcha sobre Roma. Então, se um cara lá na Itália conseguiu, o Hitler pensou que poderia fazer o mesmo e vai acabar conseguindo. No final da década de 20, a economia alemã começou a melhorar e em 1928 o país havia se recuperado da guerra e os negócios estavam voltando a crescer naturalmente. Como resultado, menos alemães pareciam interessados no ódio que o Hitler e seu partido nazista promoviam. O mesmo acontecia com outros grupos nacionalistas extremistas. E nas eleições de 1928, os nazistas receberam apenas cerca de 2% dos votos. Então, em 1929, na famosa crise do capitalismo nos Estados Unidos, o mercado de ações quebrou e começou a famosa Grande Depressão Mundial. Líderes em todo o mundo acabaram não conseguindo impedir o colapso da economia. Para um número cada vez maior de alemães, a democracia parecia incapaz de resgatar a economia e apenas os partidos políticos mais radicais pareciam oferecer soluções mais claras para essa crise. É isso que faz o famoso discurso de ódio. Gente, no momento de crise, esses discursos eles tendem a agregar mais valores, a agregar mais pessoas. Esses discursos frágeis, fracos e previsíveis. E esses aproveitadores, líderes de Estado, eles tendem a se aproveitar desse discurso para atrair todo mundo para ele. Vou dar um exemplo. O Partido Comunista da Alemanha, também muito extremista, acabou argumentando que para acabar com a depressão econômica, os alemães eles deveriam procurar um governo igual ao da União Soviética, onde o governo deveria tomar todas as terras e indústrias alemãs dos capitalistas que as administravam, que só estavam interessados no lucro para si próprios. Mas lembrem, esse governo é de base stalinista e o stalinismo representa outra grande ditadura. Então, entre nazismo e stalinismo, os dois estão na mesma linha de tirania. Os comunistas prometeram distribuir terras, riquezas aos alemães, de acordo com o bem comum. E os nazistas culpavam os judeus e comunistas e liberais, assim como os pacifistas, pela crise econômica da Alemanha. Eles prometeram restaurar a posição da Alemanha no mundo e o orgulho dos alemães por sua nação, bem como acabar com a Grande Depressão, fazendo campanha com slogans como trabalho, liberdade e pão. E aí, nessa situação de crise, muitos viram os nazistas como uma alternativa atraente para a democracia e ao comunismo, é claro. Entre eles estavam os industriais ricos, que estavam alarmados e com muito medo do crescimento do Partido Comunista. Eles não queriam perder tudo, ser forçados a abrir mão de tudo que tinham conquistado. Tanto os comunistas quanto os nazistas obtiveram ganhos significativos nas eleições para o Reichstag, o parlamento alemão. E em 1932, Hitler tornou-se cidadão alemão para poder concorrer às eleições presidenciais da primavera daquele mesmo ano. Seus oponentes eram Ernst Thälmann, o candidato comunista, e Paul von Hindenburg, o conservador independente. Nas eleições, 84% de todos os eleitores elegíveis votaram a favor e acabaram reelegendo o presidente Hindenburg. Hitler terminou em segundo, mas nas eleições para o Reichstag, realizadas 4 meses depois das eleições presidenciais, a popularidade dos nazistas aumentaram ainda mais. Eles obtiveram 37% das cadeiras na legislatura, mais do que qualquer outro partido, e 75 cadeiras a mais do que o seu concorrente mais próximo, os social-democratas. Lembram
quando eu falei que uma crise sempre levanta um governo totalitário? No caso, foi a crise de 29. Desemprego, hiperinflação, a população desesperada por saídas imediatas daquele desespero, os nazistas lançando discursos de ódio contra o governo republicano da República de Weimar e também contra o socialismo bolchevique da União Soviética, acabou ganhando mais ênfase e as cadeiras aumentaram no parlamento alemão conforme a crise também aumentava. O presidente Hindenburg e seus políticos não conseguiram tirar a Alemanha da depressão. Seu apoio popular começou a diminuir e em janeiro de 1933, Hindenburg e seus conselheiros decidiram fazer um acordo com Hitler. Péssima ideia. Acharam mesmo que dava para controlar o Hitler. Não tem condição disso no período. Ele tinha a popularidade que faltava e o poder que precisava. Os assessores de Hindenburg acreditavam que a responsabilidade de estar no poder faria Hitler moderar os seus discursos e seus pontos de vista. Eles se convenceram mesmo de que eram sábios e poderosos o suficiente para controlar o Hitler. Eles também estavam certos de que também conseguiriam acabar com a depressão. E quando ele falhasse, Hindenburg e seus conselheiros iriam intervir para salvar a nação, mas eles estavam tragicamente enganados. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Em fevereiro, ainda de 1933, o Reichstag foi queimado em Berlim. E adivinha só em quem o grupo nazista acabou colocando a culpa? Nos comunistas, iniciando assim um estado de emergência. O que é que eu falei para vocês sobre os decretos da Constituição de Weimar? Em caso de emergência, o chanceler, juntamente com o presidente, podem anular as liberdades individuais e legalmente. Em julho de 1933, a Alemanha foi oficialmente declarada um estado de partido único por um decreto-lei que dizia o seguinte: o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães constitui o único partido político da Alemanha. Aquele que tentar manter ou formar um novo partido será punido com trabalhos forçados por 3 anos ou com prisão de 6 meses a 3 anos, se a ação não estiver sujeita a penalidade maior, em conformidade com outros regulamentos. O Reichstag aprovou em 24 de maio de 1933 o ato de autorização pelo qual transmitia suas funções legislativas ao Poder Executivo, no caso, Hitler. Com a morte de Hindenburg em 2 de agosto de 1934, Hitler fundiria os 2 cargos principais da República Alemã, o cargo de chanceler e o cargo de presidente. Adivinha só o que é que vai dar no final da junção dessas 2 palavras? Se nós unirmos as duas, nasce o famoso cargo de Führer. Daí para frente, o discurso autoritário do Hitler só aumentou. Lembrem que desde 1933 já nascia ali o primeiro campo de concentração da história da Alemanha nazista, o campo de concentração de Dachau. Hitler vai impor logo em seguida as famosas leis de Nuremberg, que perseguirão judeus, ciganos, negros, homossexuais, pessoas com problemas mentais. Todos eles se enquadrarão em um contexto de não alemão. Portanto, poderão sofrer com as sanções e as punições bizarras do Estado nazista. Para você ter uma ideia do alcance e a extensão dos domínios nazistas, dê uma olhadinha no mapa e perceba a vastidão do Terceiro Reich. Olhe onde o nazismo foi parar. Em outro momento, trabalharemos o nazismo e a Segunda Guerra Mundial e fecharemos essa trilogia com a queda de Adolf Hitler. No mais um vídeo postado com sucesso. Beijão, galera. Não esquece de se inscrever e ativar os sininhos de notificação. Se possível, compartilhe o Dê uma Nod para o mundo. Tchau e até o próximo vídeo.